Boa noite. Seja bem-vindo ao Fora do Jogo. A modalidade que vamos abordar nesta primeira parte é o hóquei em patins, tendo em conta que Portugal conquistou no fim de semana da Páscoa a 17ª Taça das Nações. O meu convidado é o selecionador nacional de hóquei em patins, Jorge Lopes. Boa noite. Boa noite. Está desde março à frente desta seleção. Como é que foi conquistar esta 17ª Taça das Nações? Foi um prémio justo, fundamentalmente para os jogadores, mas não só para os jogadores, para toda a moldura humana que encheu aquele pavilhão em todos os jogos em que a seleção portuguesa participou. Parece que estávamos a jogar em casa e estávamos verdadeiramente na Suíça, portanto a muitos milhares de quilómetros de casa. Mas os imigrantes tiveram um prémio justo para o apoio que nos deram. Portanto, foi um bom torneio, foi uma boa vitória e esperamos que a equipa nacional repita esta mesma vitória nos campeonatos do mundo e nos campeonatos da Europa que estão já aí à porta. Esta foi a sua primeira conquista no papel de selecionador nacional de masculinos. Que sabor teve? Um sabor especial porque é a primeira com os séniores. Também na primeira competição oficial, não é? Sim, foi uma entrada interessante, uma primeira competição e uma primeira vitória. Embora eu tivesse acompanhado esta seleção nacional enquanto diretor técnico nacional da Federação. Mas, de qualquer maneira, enquanto responsável único por esta e responsável técnico por esta seleção, foi uma boa vitória, muito emotiva, porque deixamos arrastar aquilo até aos penaltis. Portanto, foi muito emotivo, mas acho que foi uma vitória justa, acima de tudo. Acho que fomos a melhor seleção, foi a que melhor hóquei praticamos e, portanto, o título de campeão desta Taça das Nações está muito bem entregue, penso eu. Tendo em conta que a Espanha se fez apresentar neste torneio com aquela que é dita como sendo uma equipa B, uma seleção B, não era esperado que Portugal conseguisse resolver aquele jogo mais cedo? Sim, e não podemos esquecer que na primeira fase nós perdemos contra a seleção espanhola. Eu não consideraria a seleção espanhola uma seleção secundária ou uma seleção B. E porquê? Porque tinha 2 campeões da Europa, gente jovem, e estou convencido que nos próximos 2 anos este lote de jogadores que esteve presente em Monterrey será a base da seleção nacional espanhola. São jogadores com muita qualidade, com muitas rotinas de jogo e, acima de tudo, jovens, o que lhes permite ter uma margem de progressão muito grande. A primeira derrota com a Espanha, depois de estarmos a ganhar 3-1, foi interessante do ponto de vista da observação do jogo e da preparação dos jogos que vieram a seguir. Estivemos, como lhe acabei de dizer, a ganhar por 3-1, mas não era um jogo que valesse o apuramento para a meia-final. Nós estávamos apurados, já tínhamos 2 vitórias dos jogos anteriores e, portanto, aquele jogo era um jogo em que nós pretendíamos, acima de tudo, conhecer a equipa espanhola, saber qual era a cumplicidade dos seus jogadores em termos táticos e também gerir de forma diferente o plantel da Seleção Nacional. Não sei se viu o jogo ou os jogos do torneio, mas nesse jogo houve peças importantes da Seleção Portuguesa que nem um segundo participaram no jogo. Pois. O caso do Ricardo Oliveira, do Caio, que por sinal foi o melhor jogador da final. E, portanto, essa gestão foi feita com algum cuidado, embora eu tivesse sido muito criticado por causa disso, porque perder com a Espanha parece que é um erro muito grande, é um pecado muito grande, mas a verdade é que depois no jogo final, e tivemos muitas oportunidades, portanto, podíamos ter terminado o jogo mais cedo, com uma vitória até mais expressiva, mas também não era a mesma coisa. Portanto, não tínhamos a mesma emoção que tivemos quer no prolongamento, quer nos penaltis. Jorge Lopes, acha que para alguns jogadores que estiveram presentes nesta final contra a Espanha, esta vitória foi importante para acalmar a raiva, entre aspas, que ficou da final do Europeu em Paredes, em que Portugal perdeu a 4 segundos do final? A 6 segundos do fim. A 6, exatamente. Foi uma experiência das mais traumatizantes que eu tive na minha carreira de treinador de alto rendimento. Realmente perder um campeonato da Europa em casa a 6 segundos do fim é traumatizante e todos ficamos muito desiludidos, todos ficamos muito preocupados e, acima de tudo, muito tristes e muito desanimados. Mas isso deu-nos alento para começarmos a trabalhar, lançando os jogadores jovens. Esta seleção tinha 3 jovens, o Gonçalo e o Hélder, e o Girão, o André Girão, um dos nossos guarda-redes, e lentamente a Seleção Nacional está a ser renovada, com gente que é
por exemplo, tricampeão da Europa de sub-20, portanto, de júniores. Portanto, quer dizer que alguma da qualidade que esta seleção nacional apresentou vem dos escalões de formação, vem dos sub-17 e dos sub-20, portanto, dos juvenis e dos júniores, e, portanto, gente com qualidade que, mais cedo ou mais tarde, tem que fazer a substituição daqueles que são os atletas mais velhos e que, mais ano menos ano, deixam a carreira internacional para ainda continuarem a jogar nos seus clubes. Mas em termos internacionais, a carreira, como é lógico, é sempre mais curta. Depois de festejarem esta vitória da Taça das Nações, foi possível também cumprirem o desejo que tinha sido expressado pelo Caio de poderem comemorar com os imigrantes portugueses que estavam em Monterrey. Foi especial? Foi muito especial e arrepiante, porque o apoio que eles nos deram foi fantástico. Não abandonaram o pavilhão enquanto nos abraçaram. Foi um apoio daquela gente que basta sentirem o nome de Portugal em qualquer sítio daquele país para rapidamente acorrerem todos e apoiarem os seus ídolos, os seus atletas. E realmente aquele foi o 11º jogador da Seleção Nacional. Foi um apoio muito importante, não só dentro do pavilhão, não só no apoio que deram à equipa durante todos os jogos, mas também no apoio logístico portanto, que tiveram relativamente à organização. Portanto, eram pessoas portuguesas, eram imigrantes portugueses que conduziram a Seleção Nacional, que a transportaram do pavilhão para o hotel e vice-versa, que acompanharam sempre a Seleção Nacional e nunca nos faltou nada durante aqueles dias em que estivemos na Suíça. Isso para nós é muito importante. E daí o facto de ser tão importante para nós ganharmos e dedicarmos a vitória àquela gente toda. Comunidade lusa, não é? Porquê que apostou no Gonçalo Alves para a marcação do 5º penalti, tendo sido ele pouco utilizado no decorrer de todo o torneio? Agora é fácil de responder, porque era um jogador mais fresco, era um jogador que fisicamente estaria menos desgastado, mas não... Mas também é um especialista nas grandes penalidades. Sim, tem um remate forte e muito colocado, aliás, como ficou provado. Mas houve um critério que foi norma, digamos assim, que foi utilizado para as opções dos penaltis, que foi misturar um pouco de experiência com um pouco de juventude. E se reparar, nós tivemos o Caio, depois o Ricardo Barreiros, depois o João, o Hélder, mais novo, e por último um dos jogadores mais novos que foi o Gonçalo. Portanto, uma mescla de, exatamente como nós tínhamos na Seleção Nacional, uma mescla de alguma experiência e muita juventude também. E resultou, penso eu. Portanto, o resultado foi justo, como lhe disse, nós podíamos ter terminado aquilo no tempo regulamentar, mas assim não aconteceu. Mister, esta foi a primeira vez que o Gonçalo Alves foi à seleção. Conta com ele para o Mundial de Angola, apesar de ter apenas 19 anos? A Seleção Nacional conta com todos os bons jogadores. O Gonçalo Alves está nesse lote de bons jogadores nacionais que poderá, e espero eu durante muitos anos, prestar o seu contributo à Seleção Nacional. Portanto, é um dos jogadores com quem a Federação conta para um futuro muito próximo já. Nesta altura estamos a ver imagens dos festejos em Monterrey, não é? Em que Portugal conquistou a 17ª Taça das Nações, um vídeo amador, e este título serviu também para desempatar. Portugal tinha, tal como a Espanha, 16 títulos conquistados, não é? E penso que isso traz ainda... Traz maior motivação para as competições que vêm já a seguir, o Mundial de Angola, que nós vamos preparar com muito cuidado, e quando digo nós, digo a Federação de Patinagem de Portugal, porque é um campeonato do mundo... algo diferente, é o primeiro campeonato do mundo num continente diferente, no continente africano. Eu sei que o governo angolano está fortemente empenhado numa boa organização, portanto as questões logísticas de pavilhões, hotéis, todo o staff que estão a canalizar para a organização deste campeonato tem sido muito importante, e a sua Seleção Nacional também tem muita qualidade, e portanto... vai ser com certeza uma prova dura. Nós temos a seleção angolana na nossa série. Se não perdêssemos com a Espanha, não jogávamos com Angola na meia-final. Isso para nós também foi muito importante. Portanto, é um facto que eu gostava de ressalvar, porque no Campeonato do Mundo vamos ter a oportunidade de jogar com eles. E, portanto, jogando com eles antecipadamente, sabemos quais são as suas rotinas, como é que é o jogo da seleção angolana. Uma espécie de preparação, não é? Exatamente. E, portanto, se calhar vai ser mais fácil no Campeonato do Mundo jogar contra os angolanos. E, portanto, é a próxima grande competição da Seleção Nacional e espero que
O objetivo é, como é evidente, segundo manda a tradição do hóquei em patins português, é vencer, é ganhar. Nós, quando entramos numa competição, quer seja de séniores, quer seja dos escalões mais baixos, sub-20 e 17, entramos sempre com o mesmo objetivo, que é vencer. Nos últimos anos isso não tem acontecido, mas espero agora com esta vitamina de Monterrey, com esta vitamina suíça, as coisas sejam diferentes. Mas Lopes, estava à espera que a sucessão de Rui Neto fosse tão complicada, entre aspas? Não estava, nem sequer estava à espera da substituição do Rui Neto. Eu mantive sempre uma boa relação com o Rui, e mantenho uma boa relação com o Rui Neto. Aliás, o Rui foi das primeiras pessoas a enviar-me uma mensagem de parabéns pela conquista do troféu em Monterrey. Mas houve algum desgaste, se calhar, do último campeonato da Europa. As coisas não correram bem naqueles últimos 6 segundos. E se calhar este desenlace deveu-se exatamente a um certo desconforto que todos nós sentíamos relativamente a essa questão. Podia ter sido resolvido mais cedo, podia ser resolvido de forma diferente, mas nem toda a gente está disponível para assumir as funções técnicas de selecionador numa seleção nacional, que implicam muito tempo de observação de jogos, de planeamento das ações, de estágios e de participação nas competições, uns por motivos profissionais que não podiam sair das suas empresas para assumirem o cargo de selecionadores nacionais, outros porque estão já com o cargo de treinadores em clubes importantes do nosso hóquei em patins e até com cargos de seleções estrangeiras. Por um motivo ou outro, as coisas complicaram-se. E o desenlace foi este. Teve que o diretor técnico nacional assumir as funções de selecionador nacional. Eu não estou arrependido, foi com muito orgulho. E, acima de tudo, considerei isto como um desafio para mim. Portanto, nunca tinha treinado uma seleção nacional sénior masculina. E, portanto, para mim foi um desafio que eu levei muito a sério, como levo tudo na vida. E, portanto, ainda bem que foi bem sucedido. Que memórias guarda de Reinaldo Ventura? De um grande homem e de um grande hoquista, que ainda em Monterrey recordamos o rei, porque aquela falta de eficácia nos penaltis e nos livros diretos nós não conseguimos ultrapassar. Portanto, falhamos muitas vezes, demasiadas vezes para o meu gosto, e na alta competição os momentos especiais dos jogos, como são esses, não é? Os livros diretos e os penaltis não se podem falhar tanto. E nesses momentos nós lembramos-nos do Reinaldo Ventura. O Reinaldo, se estivesse cá, enfim, podia acontecer exatamente o contrário, mas é com alguma saudade que hoje lembramos o Reinaldo. Mas o Reinaldo decidiu aquilo que decidiu. Cabe-nos a nós respeitar a sua decisão. Acho que decidiu bem. Está bem entregue a braçadeira a Walter Neto? Acho que sim. O Walter, além de ser o mais internacional, porque essa é a tradição na seleção nacional, é também um atleta que tem perfil para ser capitão de equipa. Diferente do Reinaldo, mas eficaz na mesma. E, portanto, manteve o grupo sempre unido, sempre com o objetivo único de vencer e, portanto, cumpriu muito bem as funções do Reinaldo Ventura. O Walter Neves disse na semana passada que o futuro do hóquei em patins está garantido com a geração que aí vem, segundo ele, de grande qualidade. Partilha desta opinião, muito rapidamente? Perfeitamente. Temos, como lhe disse há pouco, gente de muita qualidade nos escalões inferiores. Tivemos 4 miúdos nesta seleção nacional A. Estão a lembrar, como lhe disse há pouco, do André Girão, do guarda-redes, do Gonçalo, do Hélder e do João Rodrigues. Portanto, são 4 jovens que têm muita qualidade, que jogam regularmente nos seus clubes, que são os melhores clubes nacionais e que são aqueles que estão nos primeiros lugares da classificação nacional da primeira divisão. Darão muitas alegrias. E eu penso que sim. E mais gente que ainda vem, que já tem títulos nos escalões inferiores e, portanto, que nos vai continuar a dar alegrias no hóquei em patins nacional. Esperamos nós também que isso aconteça. Parabéns pela conquista e sucesso por esta carreira de selecionador nacional. Muito obrigado. Muito obrigado. Até uma próxima. Obrigado. Conferimos agora os resultados e as classificações das equipas da Associação de Futebol do Porto depois da jornada deste fim de semana. Decorreu este fim de semana a 28ª jornada da Divisão de Honra da Associação de Futebol do Porto. Alpendurada 0, Lixa 2, Oliveira do Douro 2, Valonguense 2, Baião 2, Rio Tinto 1, Nogueirense 1, São Martinho 1, Cerzedo 2, Sobrado 0, Irmesinde 1, Candal 2, Canidelo 0, São Pedro da Cova 2, Peruzinho 0, Perafita 3 e Barrosas 1, Dragões Sandinenses 0.
Lidera a classificação o Lixa com 56 pontos, seguido do Perafita com 52. Nos 4 últimos lugares, o Valonguense com 32 pontos, o Baião com 30, Hermesinde com 24 e no último lugar o Peruzinho com 17 pontos. Na Série 1 da primeira Divisão Distrital, disputou-se este fim de semana a 28ª jornada. Pedroso 2, Valadares 1, Crestuma 3, Progresso 1, Levarense 3, Golpilhares 2, Bogadense 3, Lavrense 4, Custóias 3, Lessa do Balio 1, São Félix 3, Vila Chá 0, Avintes 0, Foz 0, Balazar 2, Senhora da Hora 1 e Sporting da Cruz 1, Vila 2. Lidera a tabela o Golpilhares com 73 pontos, seguido do São Félix da Marinha com 63. Mais atrás, no terceiro lugar, o Valadares com 55 pontos. Nos 2 últimos lugares, o Bogadense com 26 e na última posição, o Sporting da Cruz com apenas 8 pontos. Na Série 2 da primeira Distrital, jogou-se também este fim de semana a 28ª jornada. Ataiense 3, Pedrouços 2, Gens 0, Vilarinho 2, Castelo da Maia 3, Vila Caís 1, Citânia de Sanfins 0, Aliança Gandra 0, Folgosa da Maia 3, Nunalbers 1, Mocidade de São Gemil 2, Águias de Iris 3, Gondim 2, Marco 09 1 e Atlético de Rio Tinto 0, Alfenense 0. Lidera a classificação o Citânia de Sanfins com 49 pontos, seguido do Gondim com 48. O Aliança de Gandra na terceira posição também soma 48 pontos. Nos 2 últimos lugares, o Folgosa da Maia com 24 pontos e na última posição o Mocidade de São Gemil com 20. Na Série 1 da segunda Divisão Distrital, disputou-se este fim de semana a 27ª jornada. Sporting São Vítor 1, Torrão 0, Marchal Gomes da Costa 3, Ramaldense 2, Medense 1, Os Lusitanos 1, Melres 3, Estrelas de Fanzaros 2, Atlético de Vilar 3, São Romão 0, Aldeia Nova 2, Arcozelo 0, Inter de Milheiros 2, Canelas 2010 1 e Águas Santas 2, Sporting de Campo 0. Lidera a classificação o Canelas 2010 com 64 pontos, seguido do Sporting de Campo com 49. Mais atrás, os Lusitanos com 45. Nos 2 últimos lugares, o Medense com 25 pontos e na última posição, os Estrelas de Fanzaros com 4. A Série 2 da segunda Divisão Distrital jogou também este fim de semana a 27ª jornada. Livração 1, Soalhães 1, Pena Maior 4, Rio de Moinhos 1, Airães 0, Frazão 3, Zezarense 0, Salvadorense 0, Sobrosa 6, Raimonda 1, Passos de Gaiolo 2, Sobreirense 0, Marco 09B 1, Vila Boa de Quires 0 e Ferreira 2, Carvalhosa 1. Lidera a classificação o Pena Maior com 65 pontos, seguido do Liberação com 62. No terceiro lugar, o Caíde Rei e o Sobrosa, ambos com 52 pontos. Nas 2 últimas posições, o Salvadorense com 16 e no último lugar o Sobreirense com apenas 11 pontos conquistados. Comentamos agora o fim de semana desportivo com José Cancela Moura. Boa noite, Cancela. Boa noite. Começamos pelo Comitê Olímpico e pela sucessão de Vicente Moura. Eu acho que este resultado reflete, no fundo, aquilo que se esperava do Comitê Olímpico. Havia aqui em confronto 2 candidaturas, uma que era marcada por uma certa continuidade, que era representada por Marques da Silva, e uma outra representada por José Manuel Constantino, que implicaria naturalmente uma mudança. Penso que este confronto foi extremamente esclarecedor. Nós estamos a falar de votações das federações. Importa aqui dizer que as federações que têm modalidades olímpicas têm 4 votos, as que são federações não olímpicas têm apenas 1 voto. E o resultado foi muito esclarecedor, foram 92 votos para a lista de José Manuel Constantino e 67 para a lista de Marques da Silva. A par desta situação, importa dizer-se que com esta eleição também começa um novo ciclo. O comandante Vicente Moura, que foi uma figura emblemática do movimento e do olimpismo português, completou 17 anos à frente do Comitê Olímpico e agora reinicia-se com este novo ciclo olímpico uma nova era no Comitê. Aliás, importa aqui também referenciar que esta nova eleição já tem como pano de fundo uma discussão ou uma polémica que tem a ver com o facto de haver uma passagem do projeto olímpico, ou falar-se nessa hipotética passagem da gestão do projeto olímpico para o Instituto Português do Desporto e da Juventude, o que, no entender de José Manuel Constantino, seria um retrocesso em termos organizacionais.
José Manuel Constantino, que na passada quarta-feira, quando tomou posse do Comitê Olímpico, referiu que é importante tomar medidas políticas desportivas que descompliquem e não que compliquem. E eu julgo que essa é uma referência direta a esta eventual passagem. Ele diz que não está preocupado, que irá agora falar com a tutela relativamente a esta matéria. Importa aqui referir que este Instituto já foi presidido por José Manuel Constantino, na sua vertente curricular enquanto personalidade ligada ao desporto, e eu ressaltaria exatamente essa experiência do Instituto, na altura, Instituto de Desporto de Portugal, em que ele foi o presidente, e também o facto de ser um conhecedor de uma realidade, mesmo em termos práticos, porque exercia até há bem pouco tempo as funções de presidente de uma empresa municipal em Oeiras, ligada ao desporto, e portanto estamos a falar de uma pessoa em que se depositam grandes esperanças para que efetivamente faça um excelente trabalho à frente do Comitê Olímpico. Esta preocupação relativa sobre esta eventual passagem do projeto para o Instituto, no fundo o que ele pretende fazer é que haja, antes de qualquer outra pessoa, ele seja um interlocutor privilegiado do Governo para tentar saber qual é a posição do Governo. Ele diz que há muita especulação à volta da matéria, falará com certeza primeiro agora com Alexandre Mestre, secretário de Estado, que já esteve presente na posse, e que eu penso que eventualmente depois de talhadas algumas questões que possam dividir ou divergir, porque estas questões vêm a público e também não se sabem muito bem se já são facto consumado ou se efetivamente não passarão de algum boato ou algum ensaio que eventualmente possa acontecer para o futuro. É um bocadinho estranho que no início de um ciclo olímpico isto se possa fazer de modo precipitado. Portanto, eu compreendo muito bem esta preocupação manifestada por José Manuel Constantino. Prometeu também fazer tudo para manter a proximidade com os atletas e melhorar o nível desportivo do país, mesmo reconhecendo, Cancela, que estamos num contexto complexo e difícil em que os recursos financeiros escasseiam. Pois, isso também deve ser outra referência que ele fez, que eu acho que tem a ver, por exemplo, com a última polémica à volta dos medalhados dos últimos Jogos Olímpicos, nomeadamente na canoagem, que houve uma certa polémica acerca da interpretação da atribuição dos prémios e da legislação em vigor. Ele centrou muito o seu discurso de posse numa vertente onde a referência importante ou o centro das atenções é para os atletas, faz algum sentido, porque alguns são referências nacionais. Eu lembro que, por exemplo, nesta equipa que agora é impulsada no Comitê Olímpico, há uma figura incontornável do desporto português, com o vice-presidente, que é a Rosa Mota, e que efetivamente denota esta preocupação de José Manuel Constantino fazer dos atletas a sua grande referência. Por outro lado, não deixaria de destacar que relativamente a esta equipa, também integra esta equipa o Mário Santos, da Federação Portuguesa de Canoagem, com todo o mérito, uma vez que... Hermínio Loureiro também. E Hermínio Loureiro, bem como José Manuel Araújo, como secretário-geral, que eu penso que são indicadores interessantes relativamente à composição de um novo elenco que pode, de facto, onde podemos, de facto, depositar grandes esperanças. Cancela, passando a outro tema que está a marcar a atualidade desportiva, é aquela que é apelidada a nova praga desportiva, que são as faltas de comparência. Pois tem vindo ao público, e isto tem a ver com uma coisa que se chama, as pessoas menos atentas, importa às tantas começar pelo fim, que é o princípio da continuidade territorial. Na verdade, este princípio está vertido na Constituição e tem a ver com as deslocações. Este princípio defende que, inclusivamente, as próprias ilhas e, portanto, as equipas insulares serão integradas e terão os mesmos direitos de participação nas competições desportivas, e não só, mas estamos a falar de desporto, como todas as outras do continente. E, portanto, estamos a falar da integração da Madeira e dos Açores no território nacional. O certo é que as equipas das regiões autónomas estão a ser cada vez mais penalizadas pelas faltas de comparência das equipas do continente. Pois, mas a verdade é que isto, e eu diria vice-versa, porque efetivamente as questões que se colocam até parece que nem são de ordem financeira. Importa aqui referir, há aqui dois aspectos que eu gostaria de centrar esta questão. As questões financeiras não me parece que estejam na ordem do dia, por causa na origem das faltas de comparência, porque grande parte destas equipas, quando se deslocam às ilhas ou das ilhas ao continente, tem uma compensação financeira que eu julgo que passará, inclusivamente, quer pela
pelo pagamento das passagens, quer inclusivamente pelas ajudas nas suas estadias ou nas suas deslocações. Sim, mas por exemplo, no caso, desculpe, Cancela por interrompê-lo, mas no caso dos clubes madeirenses dizem que, por exemplo, há atrasos no pagamento dessas com participações que têm gerado problemas aos clubes. Admito que, eventualmente, em alguns casos, isso possa acontecer, mas, como eu digo e repito, não estarão na origem das próprias faltas de comparência. Por outro lado, mal se compreende que se chega a um estado absolutamente desolador, porque eu estou a falar de números que tive a oportunidade, tive acesso de fazer, não tenho todos os elementos, mas são números absolutamente assustadores que estão neste momento a influenciar de forma muito negativa as modalidades amadoras. A outra questão que eu referia tem necessariamente a ver com os regulamentos disciplinares ou das próprias competições. Eu já estou, e obviamente da minha experiência profissional e até de dirigente federativo, grande parte das modalidades coletivas têm penalizações com as faltas de comparência. Em princípio, à segunda falta de comparência seguida, ou à terceira, ou quarta ou quinta interpelada, as pessoas e os clubes serem penalizados com a desclassificação, neste caso as equipas. Mas isto não tem acontecido, por exemplo, na Federação de Patinagem. Temos o Candelária que já vai... Não, aqui até houve casos mais graves. O Candelária, obviamente, é um deles, mas nas últimas 2 épocas haver 6 eliminações de equipas entre o ténis de mesa e o próprio, quer o feminino ou masculino, o voleibol ou até o hóquei em patins, que foi o Porto Santo, ou 44 ausências também distribuídas por 4 modalidades. Por exemplo, o ténis de mesa é uma desgraça, 26 faltas de comparência, 8 no hóquei, 6 no basquetebol, 4 no voleibol. Isto, no fundo, também já é... E importa aqui referir que o que está aqui em causa é o falsear da verdade desportiva, que eu não tenho dúvidas nenhumas que efetivamente isso possa acontecer, e inclusivamente a adulteração dos próprios resultados desportivos. Aquilo que aqui se passa, por exemplo, ou que se passou no basquetebol feminino, acabou por influenciar a própria classificação final, beneficiando e prejudicando as equipas nos confrontos da fase final da competição. Desculpa, Cancela, temos mesmo que interromper esta tosse, não foi provocada, mas é mesmo serve de mote para acabarmos este comentário ao fim de semana desportivo. Obrigada e até para a semana. Boa noite. Por aqui fica esta primeira parte do Fora do Jogo, voltamos já a seguir a um curto intervalo. Até já.